Olá, boa noite. Meu nome é Micaela, sou estudante do curso de administração e estou no terceiro semestre. Boa noite, meu nome é Kimberly, estou no terceiro semestre de administração e o tema que nos foi abordado foi sobre o crescimento econômico. O que é o crescimento econômico? Podemos ser entender como o aumento da capacidade da economia em produzir bens e serviços, no âmbito da comparação de um período ou de um período a outro. Podemos estar medindo o crescimento econômico através do PIB, o aumento dos fatores econômicos no país. Os fatores da produção, como terra, capital e trabalho, iremos abordar nos próximos slides. Desse crescimento, podemos se dar a curto prazo e ao longo prazo. Iremos ver um curto vídeo antes de passar para os próximos slides, falando um pouco mais sobre o crescimento econômico. Crescimento econômico, que é o aumento contínuo da riqueza de um país ao longo do tempo. Este crescimento econômico vai se refletir no aumento da renda per capita da população. O crescimento diz respeito à elevação do produto agregado no país e se manifesta no aumento contínuo do PIB, Produto Interno Bruto. E é uma variável quantitativa que se reflete na renda agregada da população. E para falar de crescimento e, consequentemente, do aumento da produção nacional, vamos resgatar os fatores de produção: terra, capital e trabalho. Esses três fatores são ingredientes para o aumento da capacidade produtiva e do crescimento econômico ao longo do tempo. O crescimento econômico é uma meta da política macroeconômica em interesse de toda a população de uma nação. A ênfase deste crescimento poderá se dar no curto prazo ou no longo prazo. No curto prazo, esta expansão da economia poderá acontecer pelo incentivo e aumento do consumo das famílias. Por meio da facilidade de crédito. E também pelo incremento dos gastos do governo. Isso aquece a economia, movimenta a produção e, de alguma forma, aumenta a renda média da população, embora os benefícios também sejam no curto prazo. E no longo prazo, o crescimento econômico acontecerá por meio de medidas mais duradouras, de efeito mais demorado, porém mais consistente, atuando nos fatores de produção. Esse crescimento de longo prazo vai depender do crescimento populacional, da acumulação de capital e do progresso tecnológico. O crescimento populacional representa o aumento da força vital de trabalho do país, o que vai elevar nossa capacidade produtiva. Agora, esse aumento da população deve ser acompanhado também de algum crescimento econômico para garantir o aumento da renda per capita. Quando se fala em acumulação de capital, temos que considerar que para um país conseguir elevar sua taxa de crescimento, é preciso elevar a poupança necessária para financiar novos investimentos e aumentar a formação de capital. E estes bens de capital são elementos importantes para que a economia possa produzir bens e serviços na quantidade necessária e suficiente para atender a demanda da sociedade como um todo. Sobre o progresso tecnológico, devemos considerar que a tecnologia incorporada aos
tradicionais fatores de produção, permite a transformação dos processos e técnicas de produção tradicionais, permitindo o aumento da produtividade do trabalho e, por conseguinte, a melhoria dos índices de crescimento. E não podemos falar em crescimento econômico e progresso tecnológico sem falar em educação e na ênfase na formação do capital humano, na acumulação de conhecimento e na geração de novas tecnologias. Bom, retornando ao conteúdo, agora eu vou explicar para vocês o que é o BIP. O BIP é o Produto Interno Bruto, né? O BIP, ele está relacionado com a economia de um país. Ou seja, ele representa tudo que um país produz em um determinado tempo. Então, para facilitar a contagem de como calcular o BIP, nós utilizamos o produto final menos os bens intermediários. O que isso significa? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o produto final é uma pizza. Os bens intermediários seriam os ingredientes que eu utilizo para fazer essa pizza. Ou seja, o ovo, o óleo, a farinha de trigo, e assim por diante. Vou dar outro exemplo de como é calculado o BIP. Por exemplo, você vai fazer uma cadeira. O produto final, que é a cadeira, menos os bens intermediários. Quais foram, o que eu utilizei para fazer essa cadeira? Eu utilizei a madeira, eu utilizei a cola, eu utilizei um parafuso e assim por diante. Então, o BIP de um país, de um determinado país, é calculado dessa forma. Como podemos ver, tem alguns 3 fatores da produção que são muito importantes no crescimento econômico, como a terra, o trabalho e a capital. A terra são os recursos naturais que os países dispõem e a sociedade utiliza, como a agricultura, os minerais, o material, o clima do estado. Tudo isso interfere no trabalho da produção de uma empresa. O trabalho representa a particularidade humana, seria a mão de obra operacional ou a mão de obra técnica de uma pessoa com experiência na área. O capital são os bens e serviços duráveis com a finalidade de produzir outro bem, como caminhões, máquina, retroescavadeira para construções. Então, são máquinas que possam produzir outros bens. Bom, agora eu vou falar para vocês, a gente pegou uma empresa, ela se chama Elis Brasil, para dar como um exemplo sobre o crescimento econômico. A Elis Brasil, ela é uma empresa que presta serviços na área da lavanderia. Ela foi fundada em 1883 no bairro Patim. Esse bairro fica localizado em Paris. Na década de 70, essa empresa se expandiu pela Europa e ela chegou no Brasil no ano de 2012. Complementando o que a Micaela falou, a Elis Brasil é uma rede de lavanderias e também locação de têxteis. O que seria esse crescimento que nós falamos anterior nos slides e até mesmo no vídeo? A Elis Brasil entrou no mercado brasileiro em 2012. Em 2012 para 2014, ela fez algumas aquisições no Brasil, como a Rede Atmosfera, a LagQuali, em 2015 a aquisição da Teclave, em 2016 a aquisição da Martins do Coco, MPW e a Laros. Em 2017 ela fez a aquisição da Lavebras, a última aquisição aqui no Brasil.
Alguns dos segmentos da Elis são a higienização de lavanderias hospitalares, lavanderias hoteleiras, de restaurantes, frigoríficos, sala limpa e também a fabricação de tapetes móveis e toalhas industriais. Bom, as considerações finais desse trabalho. Bom, a gente escolheu falar sobre essa empresa devido aos efeitos que ela gera, um aumento na produtividade e ela podendo ser bastante positiva na área da economia do país. Por exemplo, o que isso reflete? A Elis, por exemplo, ela abordou ela se encaixa nos 3 fatores de produção: capital, trabalho e terra. O capital, ele quer dizer investimento. Essa empresa adquiriu novas empresas, comprou outras máquinas e essas máquinas vai gerar lucro para essa empresa. No trabalho, é basicamente a mão de obra, né? Que a gente precisa de novas contratações, de novos trabalhadores para operar as máquinas. Na terra, quer dizer recursos naturais. Essa empresa, por exemplo, eles utilizam combustível biomassa. E esse combustível é considerado um recurso renovável. Eles também utilizam e fazem todo o tratamento da água utilizada nas caldeiras, separando óleos e produtos químicos. Como a Micaela falou, em relação aos benefícios, né, que a Elis trouxe para o Brasil, mas também um benefício que eles trouxe também para o país, que foi os investidores europeus olhar o Brasil como uma nova visão, como uma rede de lavanderias europeu, comprou e aquisição de várias outras redes brasileiras e estão fazendo dar certo, então os investidores olham para essa rede e querem investir junto com um novo olhar. Esse foi o nosso entendimento sobre crescimento econômico e o nosso trabalho. Muito obrigada.